Nazaré é bíblico. O Sírio de Belém do Pará vem da Bíblia. Eu estou com a minha Bíblia católica aqui. Você que é católico, tem a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia aí. Se você quer entender, olha só, a Bíblia da CNBB. Vamos ver agora um estudo bíblico histórico crítico, o Sírio de Nazaré e suas incongruências com o cristianismo primitivo. O cristianismo primitivo tinha sírio, tinha romaria, tinha esse pagamento de promessa. Vamos ver o que é que a Bíblia católica fala sobre o sírio e o que está por trás da idolatria. Vamos ver numa introdução o Sírio em perspectiva histórica. O Sírio de Nazaré, que é a maior festa religiosa do Brasil, possui origens sincréticas no período colonial do século XVIII. Suas práticas, romarias, transporte de imagem em berlinda, uso da corda e veneração do objeto desenvolveram-se num contexto de catequese e apropriação cultural, distanciando-se progressivamente do modelo doutrinário do Novo Testamento e dos documentos mais antigos do cristianismo. O exemplo deles, o Didaquê, que é um documento do primeiro século, primeiro para o segundo século, dos pais apostólicos da igreja primitiva. Então, se você quer entender se o que você faz no Sírio vem da Bíblia ou vem de doutrinas de homens ou inspiração de espíritos, veja que nesse vídeo aqui você vai ver tudo isso e muito mais. Vamos ver, segundo, a análise do cristianismo primitivo, a Didaquê e o culto apostólico. Vamos ver nesse documento se o Didaquê, esse documento antigo da igreja primitiva, já mencionava algo sobre o sírio ou algo sobre essa prática idolátrica. O documento de Didaquê, que data de 70 a 110 depois de Cristo, que é o manual da primeira igreja, no capítulo 1 ao 6, fala a doutrina dos dois caminhos, enfatiza o comportamento ético como a verdadeira adoração, sem menção a procissões ou venerações de objetos. No capítulo 7 a 10 fala sobre a instrução sobre o batismo, jejum, eucaristia e centra-se exclusivamente em Cristo, sem intermediação de imagens ou símbolos materiais, como faz a Igreja Católica. O comentário crítico a respeito disso é o seguinte: a Didaquê, representando o cristianismo pós-apostólico, desconhece completamente práticas de romaria ou veneração de artefatos, como a corda e alguns amuletos e objetos de fetiches religiosos na Igreja Católica. O culto é comunitário, cristocêntrico e desprovido de ritualística centrada em objetos físicos. O culto na Didaquê era puro. A ausência destes elementos no documento mais antigo fora do Novo Testamento é um silêncio eloquente contra tais práticas posteriores. Terceiro, a doutrina neotestamentária sobre a mediação e adoração. 3.1, a única mediação de Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, na Bíblia Pastoral, que é da editora Paulus, uma Bíblia católica, ela tem a capa azul, inclusive eu tenho vontade de ter, eu só tenho por enquanto essa aqui da CNBB, mas tenho essa edição pastoral em PDF. Olha só, lá em 1 Timóteo, nessa Bíblia católica, do capítulo 2, verso 5, que é a Bíblia da edição pastoral, diz assim: pois Deus é um só também é o mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Então não tem Maria, não tem Nossa Senhora de Nazaré, não tem nenhum outro santo canonizado, somente Jesus Cristo. O comentário crítico que eu trago é o seguinte: a doutrina da mediação única e exclusiva de Cristo é radical no Novo Testamento. Qualquer prática que sugira que um objeto, ou a imagem, ou até mesmo uma corda, ou mesmo uma pessoa, como Maria e os santos, possa facilitar o acesso a Deus em pé de igualdade com Cristo, constitui uma contradição direta a este pilar da fé. O sírio, ao centralizar a imagem de Nossa Senhora de Nazaré como ponto focal de graças e milagres, obscurece esta verdade e pisa na doutrina do Novo Testamento e no próprio documento da Didaquê, documento apostólico. 3.2, a verdadeira adoração em espírito e em verdade. Ou seja, você já percebe que a doutrina do sírio, das romarias, do pagamento de promessa, desse puxar na corda, não vem das autoridades bíblicas e nem dos documentos
apostólico primitivo. Evangelho de João, capítulo 4, verso 23 e 24, na Bíblia Ave Maria, que é uma Bíblia católica, diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quer dizer, não precisa ter um representante de Deus, muito menos da mãe, nem do Pai, nem do Filho. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade, diz a Bíblia católica Ave Maria, no Evangelho de João, capítulo 4, verso 23 a 24. O comentário crítico que eu trago é o seguinte: Jesus, ele desloca o culto de um lugar ou objeto específico, como o Monte Gerizim ou o templo, para a realidade interior do crente, que é em espírito, guiada pela revelação de Cristo, que é em verdade. As romarias do Sírio, que focam em uma procissão até um local específico para venerar um objeto específico, correm o risco de inverter esse princípio, externalizando a localização, a adoração, que pelo novo concerto, pela nova aliança, pelo novo pacto, é universal e principalmente interior. Ponto 4. A condenação bíblica da idolatria e a sabedoria sobre os ídolos. 4. O livro de sabedoria, que só tem na Bíblia católica, ela fala muito, ela traz uma crítica pré-cristã idolátrica. 4.1. O livro de sabedoria traz uma crítica pré-cristã à idolatria. E infelizmente muitos católicos não leem a Bíblia, mas eu te convido, você quer entender mais sobre a tua própria Bíblia e sobre a doutrina farsa do Sírio, da veneração aos santos, a São Jorge, a Maria, a padroeira do Brasil, a Aparecida. Veja o que é que a Bíblia fala. A Bíblia católica fala lá no livro de sabedoria. A gente vai ver algumas coisas aqui sobre esse livro. Leia livro de sabedoria, capítulo 13, 14 e 15. Você vai entender que as autoridades da Igreja Católica não querem que você leia esse livro da Bíblia, porque ela vai expor a falsa doutrina idolátrica no meio dos católicos. Vamos ver. O livro de sabedoria, presente no cânon católico, oferece a mais severa e elaborada condenação da idolatria no Antigo Testamento. Sabedoria, capítulo 13, versículo 9, na Bíblia da Canção Nova, que é essa que eu tenho aqui, olha só, da CNBB, ela condena a idolatria da natureza, onde homens, enganados pela beleza das criaturas, tomam as criaturas por deuses. Aplica-se a confusão entre o criado, que é a imagem de madeira, e o Criador. Sabedoria, capítulo 14, versículo 8 a 11, diz: mas os ídolos fabricados por mãos humanas são malditos. Está escrito na Bíblia católica. Está lá em Sabedoria, capítulo 14, verso 8 a 11. Eu quero que você leia todos esses três capítulos, 13, 14 e 15, você vai entender tudo sobre a idolatria. Nesta passagem diz assim: mas os ídolos fabricados por mãos humanas são malditos, pois o ímpio e sua impiedade são igualmente odiosos a Deus. Portanto, haverá um juízo também sobre os ídolos das nações. Sabedoria 14, versículo 12 ao 21, descreve a gênese da idolatria. Um pai aflito, quer dizer, a origem da idolatria, pela morte do filho, faz uma imagem dele. Com o tempo, esse costume perverso levou à adoração como deuses daquelas figuras que outrora eram honradas apenas como homens. Este trecho é fundamental, pois expõe a origem emocional e cultural da idolatria, paralela à origem de cultos a imagens no cristianismo popular católico. Sabedoria, capítulo 15, verso 4 até o 6, e também o capítulo 15, 17, diz assim: não percebem porque caem, pois confiam em coisas sem vida. Os idólatras chamam de deuses as obras das suas mãos. Com a alma extraviada, elevam a súplica a seres mortos que não têm vida. Isso está lá na Bíblia Católica. O comentário crítico que eu trago é o seguinte: o livro de sabedoria, ele não poupa nem o ídolo, nem a idolatria. A prática de confeccionar um objeto para ser venerado, atribuindo-lhe poder e atenção que pertence somente a Deus, veneração, adoração, dizem que estão representando, que não estão adorando, mas a Bíblia fala que é idolatria. A Bíblia diz que é maldito tanto que fez quanto que adora. É descrita como uma insensatez trágica que desvia a alma. Apesar da intenção devocional do Romeiro, a prática objetiva do Sírio
se enquadra na dinâmica criticada por este livro da própria Bíblia católica. 4.2. A continuidade da condenação no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 10, verso 14, na Bíblia Pastoral, da edição Pastoral, que é da editora Paulus, tem uma capa azul, diz assim: por isso, meus amados, fujam da idolatria. Em 1 João capítulo 5, verso 21, na Bíblia Ave Maria, todas que eu estou citando são Bíblia católica, diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Atos capítulo 17, versículo 29, na Bíblia Canção Nova, que é essa que eu tenho aqui, ela diz assim: sendo, pois, gerado de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. O comentário crítico que eu trago é o seguinte: a proibição neotestamentária é absoluta e não faz distinção entre adoração, que é a latria, e veneração, que é dúlia. Alguns católicos usam esse argumento, dizendo que não estão adorando porque não estão praticando a latria, né? Mas estão praticando a dúlia, que é a veneração. Eles falam que não estão adorando, que é a latria, mas que só estão venerando, que é a dúlia. E não tem argumento. O idólatra é idólatra e pronto. E a própria Bíblia Católica diz que é idólatra e ainda chama de maldito na própria Bíblia Católica. Então é uma questão do crente católico rever se ele está fazendo a vontade de Deus ou se ele está fazendo a vontade do homem. Porque pelo que nós temos visto aqui na Bíblia, ele está fazendo a vontade de homem, porque está obedecendo a tradição de homem. O termo grego eidolatria abrange qualquer forma de culto prestado a um ídolo. A exortação final de João e o sermão de Paulo em Atenas deixam claro que o Deus revelado em Jesus Cristo é incompatível com qualquer representação material para fins culturais. Ponto 5. Análise crítica de elementos específicos do sírio. 5.1. A corda traz um termo de fetichismo e magia versus fé. A prática é a seguinte: os fiéis seguram uma corda grossa durante a procissão, acreditando em seu poder de conduzir a berlinda e de transmissões ou transmitir bênção para suas próprias vidas. E que a gente sabe que não é verdade. Todas as bênçãos são dadas por Deus. Agora, esse dobrar-se, esse esforço é obra de tolo, são sacrifícios de tolo, a Bíblia fala. E sacrifícios de tolo não são aceitos por Deus. O único que aceita sacrifício de tolo são as potestades, os principados e potestades nas regiões celestiais. Recebem a falsa adoração, o falso culto, recebem a falsa veneração. Eles recebem todo esse esforço, não é Jesus. Jesus não recebe, muito menos Maria e muito menos qualquer um outro santo. O único que recebe esses sacrifícios, a Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 10, do verso 14 em diante, vai falar que são os demônios que recebem esses sacrifícios, que esses sacrifícios eles são feitos a demônios e não é a Deus que são feitos. Então o apóstolo fala que não é para a gente estar na mesa do Senhor, na mesa com os demônios. Então devemos ter muito cuidado. O comentário bíblico que eu trago é o seguinte: Marcos capítulo 5, verso 25 a 34. A mulher com hemorragia. A fé da mulher estava em Jesus, não no seu manto. Jesus corrige a visão mágica. Tua fé te salvou, não o manto. A fé bíblica é relacional, confiança em uma pessoa, não manipulada, que é um uso de objeto com poder. É inerente, como muitos pensam, da corda, da cruz, do terço, da reza, através de velas, e este sacrifício medonho. E a gente sabe que são sentimentos sinceros, mas de formas erradas. Exatamente. Atos capítulo 19, versículo 11 ao 12, fala do lenço de Paulo. Mesmo aqui eram atos extraordinários de Deus, que operava através de Paulo. Quando os exorcistas judeus tentaram usar o nome de Jesus como uma fórmula mágica, no versículo 13 e 16, o resultado foi desastroso. A lição é que Deus não está vinculado a objetos. Infelizmente, isso acontece em algumas igrejas também evangélicas que usam desses objetos.
O comentário crítico é o seguinte: o uso da corda no círio representa uma forma de fetichismo religioso, onde um objeto adquire caráter quase sacramental e poder autônomo, distorcendo o conceito de fé e graça, que são imateriais e relacionais. 5.2. As romarias e peregrinações. O templo é o crente. Na prática, milhares percorrem longas distâncias em uma peregrinação penitencial para cumprir promessas e alcançar graças no santuário. Milhares de pessoas andando de joelho, andando a pé, com barraca, tijolo na cabeça, um pedaço de madeira, algum tipo de coisas que a gente sabe que isso não está na Bíblia, isso é sacrifício de tolo. A Bíblia fala, essas coisas Deus não está recebendo. Olha só, em contraste bíblico, nós podemos ver em 1 Coríntios 3,16, na Bíblia da edição pastoral da Bíblia Católica, diz assim: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Pedro capítulo 2, verso 5, na Bíblia Ave Maria, outra Bíblia Católica, diz assim: vós também, como pedra viva, entrais na construção de um templo espiritual. O comentário crítico é o seguinte: o Novo Testamento, ele eterniza e personaliza o locus da habitação de Deus. O lugar santo não é mais Belém do Pará ou Jerusalém, mas a comunidade dos crentes e o coração de cada um, o coração transformado, contrito, o espírito aquebrantado. A pessoa que tem uma vida devotada de verdade a Deus, sem ídolo, uma pessoa que vive em espírito e em verdade, uma pessoa que renunciou ao mundo, abandonou os prazeres mundanos, abandonou o adultério, a fornicação, abandonou as práticas de impureza sexual, uma pessoa que deixou o mundo, deixou o pecado para trás, tem agora uma vida voltada para Deus. Sim, esse sim é um verdadeiro cristão. Já confessou a Jesus, tem o seu nome escrito no livro da vida, deixou de ser criatura, agora ele é filho porque ele confessou Jesus, ele aceitou a Jesus, o plano de Jesus, a oferta de Jesus. Não é só uma questão de crer que Jesus existe, que Deus existe. A Bíblia diz que até os demônios creem que estremecem, mas uma questão de comprometer-se com ele, é uma questão de assumir um compromisso com seriedade diante de Deus. Infelizmente, a gente sabe que na Igreja Católica eles fazem as festas e a barraca de festividade é bem do lado. Ali alguns vão comprar bebida, vão beber na beira do campo. Muitos estão se embriagando, saíram da igreja, saem no domingo da igreja e já saem direto, e outros já ficam pendurados no bar. Deixa suas famílias, deixa seus familiares, às vezes alguns até com fome, e ele vai gastar um pouco do dinheiro que tem com farra, com bebida. Você acha que isso é ser católico? Você acha que isso é ser cristão? Você acha que você venerando um pedaço de gesso, um pedaço de pedra, uma cruz, fazendo uma reza no terço, acendendo uma vela, você acha que você é uma pessoa feliz, bem-aventurada na presença de Deus? Meu amigo, minha amiga, enquanto não deixar o ídolo, não deixar a tua religião morta e não voltar-se de verdade para o Deus vivo e viver em adoração de espírito e em verdade, tua vida vai ficar podre. Você será um falso cristão, sempre. Assim como tem falsos cristãos evangélicos, existe milhares de falsos cristãos católicos que estão enganados por uma religião, sabe, fraca, podre, que é a idolatria. Vamos ver o ponto 6, conclusão entre a tradição e a verdade doutrinária. O estudo histórico-crítico demonstra que o Círio de Nazaré é um fenômeno sociológico e religioso profundamente enraizado, mas que se afasta significativamente dos fundamentos do cristianismo primitivo, e isso é tudo. Se afastou do cristianismo primitivo, das doutrinas do cristianismo primitivo, vem ou da carne, ou vem da mente cauterizada de homens, ou vem de influência dos próprios demônios. E a idolatria, ela vem e ela é inspirada por demônio, como eu te falei. Quem estão por trás dessas coisas não é Deus, não é nem mais o homem, como está em 1 Coríntios 10, verso 14 em diante, já diz que já é o próprio demônio. Leia lá na Bíblia, você vai ver lá na Bíblia o que está escrito lá, você vai ver o que está escrito lá. Primeiro, olha só, obscurecem a mediação única de Cristo, colocando um artefato no centro da experiência religiosa. Segundo, contradizem a natureza da verdadeira adoração defendida por Jesus,
que é em espírito e verdade. Terceiro, encaixam-se na dinâmica da idolatria severamente condenada no livro da sabedoria e em todo o cânon bíblico da Bíblia Católica, da própria Bíblia Católica. Quarto, promove uma visão mágica e fetichista da fé, contrária ao ensino apostólico de que a fé é confiança em uma pessoa e não manipulação através de objetos, como é feito por essa parte frágil da doutrina católica. A conclusão é que, por mais sincera que seja a devoção popular católica a respeito dessas práticas, ela não é o critério último da verdade. Provérbios capítulo 14, verso 12. A fidelidade ao Evangelho existe um exame constante de todas as tradições à luz da doutrina imutável de Cristo e dos apóstolos, conforme registrada nas Escrituras. Então, quando você quer saber se o que você está fazendo é verdade, pergunte para a Bíblia. Faça uma pergunta à Bíblia: o que eu estou fazendo está de acordo contigo? Está de acordo com a palavra de Deus? Está de acordo com a doutrina de Jesus? Está de acordo com a palavra, com a verdade? Porque se não tiver, a Bíblia fala, te afasta disso, porque são vãs filosofias e vem com sutileza para destruir, viu? Ela vem para danificar a fé das pessoas e tem destruído muitas. Pessoas choram, pessoas se emocionam. Ela tem sentimentos verdadeiros, ela tem pensamentos até mesmo positivos quanto àquilo, mas de forma errada, de forma equivocada, de forma deficiente. A idolatria é um câncer, a idolatria é uma praga, a idolatria é uma desgraça. A Bíblia chama de maldito lá na Bíblia Católica, no livro de sabedoria. A gente viu e eu te convido a ler: maldito o que fez e maldito o que adora. Maldito o ídolo, maldito o que fez e maldito aquele que adora. Está escrito assim, leia lá na Bíblia Católica. Agora eu quero trazer para a gente encerrar 5 comentários breves. 5 comentários eu quero trazer para você. A origem sincrética do sírio entre a fé e o paganismo. Qual é a origem sincrética? A análise histórico-cultural é a seguinte: a origem do Sírio de Nazaré, no Pará, do século XVIII, não é um fenômeno, olha só, do século XVIII, não é do tempo dos apóstolos nem de Cristo. Não é um fenômeno puramente católico, mas um complexo sincretismo. A narrativa da aparição da imagem, as margens do Igarapé, Murutucu, e sua recusa em deixar o local, repete um motivo comum no folclore religioso ibérico. Você acha que o ídolo saía sozinho? Claro que um demônio tirava ele do lugar que ele tinha sido achado e botava ele em outro lugar para aparecer algo surreal, algo milagroso, sabe? Para aparecer algo surpreendente que deixasse as pessoas de boca aberta, para atrair o coração delas, para atrair. Nós temos essa fragilidade dentro de nós, nós temos carência de Deus. Nós queremos um Deus perto de nós, nós queremos um Deus onde a gente possa adorar, servi-lo. E infelizmente os demônios sabem disso. E a Bíblia fala, o santo apóstolo Paulo, São Paulo, ele fala que esses ídolos, o que tem por trás deles são demônios. Leia lá na Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 em diante, você vai ver. A narrativa da aparição da imagem aos Garapé, mostra sua recusa em deixar o local, repete um motivo comum do folclore religioso ibérico, que por sua vez tem raízes em cultos pagãos à natureza. Espíritos que estão por trás da natureza fizeram todo essa mágica, fizeram esse fenômeno parecer que era Deus que estava fazendo. Locais específicos como fontes, colinas, árvores, eram considerados habitados por divindades, gênios, loci, no mundo grego-romano e em tradições indígenas. A cristianização desses locais, através da aparição de uma imagem de Maria, foi uma estratégia colonial de evangelização, onde o sagrado indígena e africano foi suplantado por um símbolo católico, mas a estrutura mental de culto a um locus específico permaneceu. Quer dizer, os espíritos permanecem lá,
só foi mudado, sabe, o objeto ali. E eles agora estão recebendo a adoração. E eu torno a repetir. Vou ver se eu acho aqui para você não dizer, não, isso não está na Bíblia Católica. Está lá em 1 Coríntios. Se você tiver a Bíblia aí, 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 10, verso de número 14. Diz assim: por isso, meus caríssimos, fugi da idolatria. Está aqui, ó, na Bíblia Católica. Vê se você pode ver aí. Aí, Bíblia Católica, 1 Coríntios 10, verso 14. Por isso, meus caríssimos, fugi da idolatria. Eu vos falo como a pessoa esclarecida. Ponderai vós mesmos do que eu digo. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Porque é um só pão. Porque é um só pão. Nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos deste único pão. Considerai Israel segundo a carne, pois que comem das oferendas sacrificadas não estão em comunhão com o altar. Quer dizer, quando tu começa a participar da idolatria, tu vai estar em comunhão com o próprio demônio. Que direi então? Que a carne de um sacrifício idolátrico, quer dizer, aquilo que é oferecido, ao sacrifício que é oferecido a um ídolo, tem algum valor? Ou que o ídolo é alguma coisa? Está lá no versículo 19. Digo ao contrário, é aos demônios e não a Deus que os pagãos oferecem sacrifício. Não quero que entreis em comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Acaso queríamos provocar o ciúme do Senhor? Será que somos mais fortes do que Ele? Quer dizer, o que o diabo faz através da idolatria é causar ciúme. Todo esse esforço no Sírio, todo esse sacrifício que você pensa que está fazendo a Deus, você está fazendo ao demônio. E o demônio está recebendo isso, ele criou essa doutrina para causar ciúme em Deus. Então reveja, eu li aqui na tua Bíblia Católica, isso não é tradição de homem. A Igreja Católica não quer que você saiba dessas coisas. Vamos continuar. A crítica bíblica em Atos 17, verso 24 e 25, na Bíblia Ave Maria, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois é ele quem dá a todos a vida e a respiração a todas as coisas. Infelizmente aquela corda, né, serve aquela santa. As pessoas levam no ombro um ser que não tem vida. E o que aparece ser milagre é atos espirituais demoníacos que estão envoltos, que estão recebendo todo esse sacrifício. Eu li agora aqui na Bíblia Católica que são os demônios que estão por trás de todo o sacrifício ao ídolo feito por mãos de homem, a qual Deus não se faz uso desse socorro, não tem como socorrer Deus, não tem como carregar ele no ombro. Comentário crítico é o seguinte: o Deus revelado no Novo Testamento é transcendente e não está confinado a um objeto ou a imagem ou a um lugar como um santuário em Belém. A origem do Sírio, ao vincular divindade e graça a um local específico por meio de uma imagem, estabelece um princípio contrário ao ensinamento paulino. É a reaproximação de uma mentalidade pagã que o Evangelho veio superar, criando um cristianismo territorial que nega a universalidade do Deus e que habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não habita nesses templos feitos por mãos humanas. Segundo comentário, a corda do Sírio, do fetichismo à magia simpática. A análise histórico-cultural é a seguinte: o uso de corda grossa, manuseada por centenas de fiéis para puxar a berlinda, é um dos elementos mais arcaicos e antropologicamente reveladores da festa. Esta prática é um resquício claro da magia simpática, uma crença primitiva de que as ações realizadas num objeto, tipo como no caso do cristianismo paraense católico, a corda, elas podem influenciar simbolicamente outra realidade, a condução milagrosa da imagem, a obtenção de bênção. É uma forma de fetichismo onde o objeto físico é invertido de poder espiritual autônomo. Cultualmente, remete aos rituais de tração de barcos sagrados no Egito Antigo
ou de carros de divindade em festivais romanos e medievais, e até mesmo remete a crenças indiana. A gente sabe que no Egito essas comemorações, essas festanças idólatras sempre existiram, ou seja, os mesmos seres espirituais, a Bíblia chama eles de demônio, como a gente viu agorinha na Bíblia Católica, em 1 Coríntios 10, eles inspiram todas essas coisas, são eles que recebem essa adoração. Então, se você é um católico de verdade, renova a tua fé, meu amigo, renova, porque você está pisando na Bíblia, você está pisando na verdade, está sendo atraído para um engano, está sendo atraído, sabe, para uma falsa adoração. E a Bíblia fala que o idólatra não herdará o reino dos céus, lá em Apocalipse. Ficarão de fora os idólatras, está lá em Apocalipse. Pesquise aí na Bíblia, vai pesquisar, pesquise aí. Você vai ver que o idólatra ficará fora do reino de Deus e ele não vai herdar o céu. A análise histórica cultural é o seguinte: que esse uso da corda grossa manuseada por centenas de fiéis para puxar a berlinda é um dos elementos mais arcaicos e antropologicamente reveladores da festa. A crítica bíblica é a seguinte: Isaías 44, verso 9 e 20, citado no Contexto de Sabedoria 13, que é o livro católico, né? Embora do Antigo Testamento a passagem é retomada pela teologia do Novo Testamento, Isaías descreve com sarcasmo o homem que usa um pedaço de madeira para se esquecer e para assar o pão, e do resto faz um Deus e se prostra diante de um ídolo de pau. Versículo 14 e 15. A corda é análoga, um objeto utilitário feito de fibras naturais, é transformado em um canal de poderes espirituais para os fiéis devotos católicos que pensam que estão adorando a Deus, servindo a Deus, estão enganados, se enganando e servindo de mau exemplo para os que estão nascendo na fé. O comentário crítico é o seguinte: a fé bíblica, especificamente no Novo Testamento, é relacional e baseada na graça, não manipulativa e baseada em rituais mágicos. A corda representa uma regressão a um estágio pré-abraâmico da religião, onde o fiel acredita que, ao realizar um esforço físico, que é puxar a corda, pode obrigar ou merecer a ação divina. Isso nega o princípio da justificação pela fé, como está em Romanos, capítulo 3, verso 28, e da soberania da graça, como está em Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, substituindo-os por um sistema de obras mágicos ritualísticas pagã. Comentário 3. As romarias, a peregrinação penitencial e a negação do novo concerto. A análise histórico-cultural é a seguinte: as romarias, com seu caráter de sacrifício penitencial, de penitência e deslocamento para um certo centro sagrado, são heranças diretas das peregrinações medievais. Por um exemplo, Caminho de Santiago. Estas, por sua vez, têm suas raízes em tradições pagãs de peregrinação a santuários oraculares, como Delfos, na Grécia. Eles são crenças gregas, ou a templos de deuses curadores, como de Esculápio. A ideia subjacente é que a divindade é mais acessível e poderosa no local específico e que a dificuldade da jornada agrega valor meritório à súplica, puro engano pagão no meio da Igreja Católica. Se você que verdadeiramente se preza como um católico, por que você abandona a Bíblia? Por que você fica na tradição? Por que você fica no catecismo? Por que você fica nessas tradições de homem, ao invés de ir pelo que a Bíblia fala? Eu tenho a Bíblia católica, você tem a tua? Você tem lido a Bíblia? Eu leio a tua Bíblia católica. Você lê ela? Porque parece que não. E se lê, você cai no engano que a Bíblia diz a si mesmo: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo. Então talvez você esteja nesse conjunto de pessoas que estão enganadas, cegadas pelo diabo. Abra teus olhos. A crítica bíblica é o seguinte: Evangelho de João 4, verso 1 e 23, a Bíblia Canção Nova, que é essa que eu acabei de levantar aqui, diz assim: Jesus disse: acredita em mim, mulher, está chegando a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém, ou seja, nem em Belém,
viu? Nem na igreja católica, não somente na igreja também evangélica, não é no monte, não é no lugar específico, mas está chegando a hora, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, sem a representação de uma santa, sem uma berlinda, sem uma corda, sem um lugar específico, mas em espírito. E para isso funcionar, você precisa se desarmar da tua armadura religiosa e encarar uma realidade espiritual que começa dentro de ti, na tua mente e no teu coração, porque são lá que estão as raízes da tua fé. E assim como Deus chamou Abraão, Ele te chama para um renovo. E se for preciso você sair da tua parentela religiosa, da tua casa religiosa, para ir para uma igreja que vive a verdade, que prega a verdade, se for necessário, então corre, porque não vão te aceitar. Não vão te aceitar querendo viver o que é certo numa religião fingida dessa. Comentário crítico é o seguinte: Jesus declara o fim da era das peregrinações. O lugar da adoração não é mais geográfica, mas existencial em espírito e em verdade. As romarias do Sírio representam uma rejeição prática desta nova aliança. Ao insistir que o encontro com Deus é potencializado por uma viagem a Belém do Pará, a prática nega a realidade do Cristo ressuscitado que habita no crente pelo Espírito Santo, independente de qualquer lugar, como está lá em 1 Coríntios 3, verso 16. É a substituição de uma adoração interior e universal por um ritual externalizante e localizado, como é a crença católica. Comentário 4. O pagamento de promessas, sacrifício idolátrico como troca com o divino. A análise histórico-cultural é a seguinte: o pagamento de promessa, onde fiéis oferecem votos, dinheiro e realizam atos de sacrifício, como andar de joelho, é uma prática universal das religiões pagãs, quer dizer, não é algo do cristianismo. Tu não vai ver a igreja cristã, tu não vai ver os apóstolos Jesus, tu não vai ver o documento de Daquê ordenando andanças de joelho, saindo para lá e para cá, pagando promessa, com sacrifício, com voto, com dinheiro, realizando esses atos. Isso são das religiões pagãs universais. No mundo mediterrâneo antigo, era a base da religião cívica, do eu dou para que você me dê. Era assim que funcionava. O fiel faz um voto: se você me curar, eu faço algo. Se você me curar ou me abençoar ou realizar tal coisa, eu te pago com tal coisa. Jesus nunca pede pagamento. Ele nunca pede, estabelecendo um contrato bilateral com a divindade. Esta visão reduz o relacionamento com o sagrado a uma transação comercial. A crítica bíblica está lá em 1 Coríntios 10, versos 18 e 20, na Bíblia Pastoral da editora Paulus, Bíblia Católica, diz assim: observai o Israel segundo a carne. Os que comem as vítimas do sacrifício não estão em comunhão com o altar. O que quero dizer? Quer dizer que aqueles que comem os animais, que comiam as coisas sacrificadas, não estavam em comunhão com o altar? O que quero dizer? Que talvez o ídolo seja uma coisa, ou que aquilo que sacrificam os pagãos sacrificam a demônio e não a Deus, e não quero que entreis em comunhão com os demônios. Esses sacrifícios da própria carne, do próprio eu, da própria natureza, sangue, tem pessoas que já faleceram, pessoas desmaiam, pessoas entregam sua energia, sua saúde. Você acha que Deus está te pedindo isso? Não, quem está recebendo essas coisas são os demônios. E a Bíblia que fala, agora eu li na Bíblia Católica, da edição pastoral da editora católica Paulus. O comentário crítico que eu trago é o seguinte: Paulo estabelece um princípio teológico devastador. Os sacrifícios oferecidos a ídolos são, na realidade, oferecidos a demônios. O pagamento de promessa a uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, por mais que se afirme ser um pedido de intercessão, funciona na prática como um sacrifício votivo direcionado a ela, é um voto direcionado a ela. Do ponto de vista da crítica bíblica, esse sistema de barganha centrado em objeto de culto não é uma simples devoção, mas uma forma de comunhão com potestades espirituais contrárias a Deus, que rege as falsas religiões e as falsas doutrinas e as heresias. O fiel
em sua sinceridade pode estar envolvido em uma dinâmica espiritual que o Novo Testamento identifica claramente como idolatria demoníaca. E o comentário 5 para a gente encerrar é o seguinte: a imagem como ídolo, a ameaça aos idólatras no livro de sabedoria. A análise histórico-cultural é a seguinte: a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, ela é o ápice do sírio. A antropologia religiosa demonstra que, em contextos de religiosidade popular, a distinção teológica entre veneração, que é a dúlia, e adoração, que é a latria, é inexistente na prática. O objeto torna-se a própria encarnação do sagrado, sendo tratado com gestos de adoração, procissão, genuflexão, coroação, lágrimas, suor, desmaios, sangue, sacrifícios ao extremo. Esta é exatamente a mesma relação que os pagãos tinham com suas estátuas cultuais, que não eram vistas como meras representações, mas como habitações da divindade. Sim, existe uma habitação de divindade. Todo ídolo tem um demônio nele. Todo ídolo tem uma divindade diabólica que recebe a veneração. Sempre foi assim, sempre será. Que não é Deus, é o espírito imundo que está recebendo a adoração. E torno a dizer, lemos agora em 1 Coríntios 10, verso 14 em diante. A crítica bíblica está em Sabedoria 13, versículo 10 e 19, capítulo 14, verso 8 e 11 e versículo 27 e 28. A Bíblia Canção Nova, que é essa aqui que eu tenho aqui, ela diz o seguinte: infelizes, chamo deuses às obras de suas mãos, pois o ímpio e sua impiedade são igualmente odiosos a Deus, pois o culto aos ídolos sem nome é um princípio, causa e o fim de todo o mal. Assim, os cultos dos ídolos são a origem de toda a corrupção da vida. O comentário crítico para a gente encerrar é o seguinte: o livro de sabedoria, aceito pelo catolicismo, é incisivo. A fabricação de um ídolo é a raiz de todo o mal, e tanto o ídolo quanto a idolatria ou idólatra são odiosos a Deus. A passagem não deixa margem para interpretações piedosas. A prática do sírio, ao focalizar toda a devoção a uma imagem de gesso, incorre na condenação descrita neste livro católico da Bíblia. A alegria da festa é sobre a ótica da sabedoria, do livro de sabedoria, uma tragédia espiritual, pois os participantes estão, sem saber, envolvidos em um culto que Deus abomina. A promessa de bênção através do ídolo é, na verdade, uma porta aberta para a corrupção espiritual e para uma comunhão com forças demoníacas, conforme explicitado pelo apóstolo São Paulo em 1 Coríntios 10, verso 20. A conclusão geral é a seguinte: uma análise histórico-cultural e crítica revela que o Círio de Nazaré, longe de ser uma expressão robusta do cristianismo primitivo, muito longe disso, é um fenômeno sincrético que reintroduziu sobre uma roupagem católica elementos fundamentais da religião pagã: o culto ao lugar, a magia simpática, a peregrinação meritória, a transação sacrificial e a idolatria icônica. A prática, quando confrontada com os padrões doutrinários do Novo Testamento e dos escritos cristãos mais antigos, mostra-se profundamente incongruente e, nas palavras do apóstolo Paulo, uma perigosa aproximação da comunhão com os demônios. Espero que você tenha recebido este conhecimento e que Deus te abençoe grandemente. Se você ama alguém que está fazendo a adoração cristã de forma errada, idolátrica, demoníaca, porque foi o que a Bíblia Católica mostrou para nós aqui, envie esse vídeo para ele. Que Deus te abençoe, deixe teu comentário, segue a gente se não segue, que Deus te abençoe ricamente, renova a sua vida, a sua fé, volte-se de todo o teu ser para Deus, converta a tua religião idolátrica numa religião de fato espiritual, que é em espírito e em verdade. Fique com Deus, Deus abençoe e até a próxima.